Você já tentou se levantar e sentiu que suas pernas simplesmente não obedecem mais? É como se o corpo gritasse por força, mas só entregasse insegurança. Foi exatamente assim que tudo começou com o seu Mário. Aos 74 anos, esse ex-mecânico cheio de vida se viu preso a uma bengala. Ele dizia: "Não é dor, é como se minha perna travasse." E foi aí que o medo se instalou, medo de cair, de depender dos outros, de não conseguir subir um degrau sozinho. Mas o que poucos sabiam é que essa fraqueza não era só coisa da idade. E o que ele descobriu, por acaso, mudou tudo em apenas algumas semanas. Uma mudança simples, natural e surpreendente. Se você já sentiu isso ou conhece alguém que passa por isso, escreve aqui nos comentários: "Já senti isso." Você vai entender agora por que tantos idosos estão redescobrindo a força nas pernas, e como isso pode acontecer com você também. Mas antes de contar o que transformou a vida do seu Mário, você precisa entender o verdadeiro inimigo silencioso por trás dessa perda de força. Seu Mário já estava quase aceitando que sua vida se resumiria àquela bengala encostada no canto da sala. Cada passo era um esforço. Subir o ônibus. Impossível sem ajuda. Ele dizia com os olhos baixos: "A cabeça quer ir, mas a perna não acompanha mais." Tudo parecia estar desmoronando até o dia em que Dona Célia, sua vizinha do andar de cima, aquela que sempre aparecia com um sorriso e um bolo quentinho, sugeriu que ele conversasse com a doutora Icari. Ela não receita comprimido logo de cara. Ela escuta, disse. Cético, mas sem muitas opções, seu Mário topou. Na primeira consulta, a doutora Icari não fez perguntas técnicas. Ela apenas olhou para ele, com a atenção de quem enxerga além da dor. Ouviu suas histórias, seus medos, suas tentativas frustradas. Depois de um longo silêncio, ela disse: "Seu Mário, a gente vai cuidar da sua força, mas também da sua confiança. Porque os dois caminham juntos." E foi ali que começou a mudança. A médica explicou que muitos idosos começam a perder massa muscular sem perceber. Não por falta de comida, mas pela qualidade dos alimentos e pela ausência de alguns nutrientes específicos. Às vezes o corpo tá cheio, mas não tá nutrido. Ela explicou com calma. Falou da importância de uma rotina simples, um alimento natural pela manhã, movimentos leves durante o dia e, principalmente, uma mente que acredita na própria recuperação. Seu Mário saiu dali com uma missão: incluir no seu dia algo que ele achava bobo, um chá. Um simples chá natural, que ajudava na circulação, diminuía a inflamação silenciosa nos músculos e estimulava a recuperação da força. Nada industrializado, sem rótulo complicado. Só folhas secas, água quente e o compromisso de cuidar de si mesmo todos os dias. No começo, ele esqueceu algumas vezes, mas depois criou o hábito de tomar o chá enquanto ouvia a rádio antiga. E aos poucos, algo inesperado aconteceu. Não foi uma mágica. Foi o corpo voltando a responder. A perna, que antes tremia ao levantar, começou a firmar. Ele contou que, um dia, esqueceu a bengala na cozinha e só percebeu quando já estava no portão. Parecia pouco, mas foi o dia mais feliz do meu ano, disse ele com os olhos marejados. A doutora Icari acompanhou tudo com carinho. Adaptou algumas receitas, ensinou um exercício sentado para fortalecer os joelhos e fez questão de acompanhar cada avanço. Ela dizia: "Seu Mário, o chá ajuda, mas é a sua decisão que muda tudo." Se você sentiu que essa história falou contigo, comenta aí. Meu corpo merece esse cuidado. E o que vem agora pode mexer ainda mais com você. Na consulta seguinte, a doutora Icari olhou com um sorriso leve e disse: "Seu Mário, agora que o chá virou seu aliado, a gente vai dar um passo a mais. E vai ser um passo simples." Ele riu, achando que viria alguma ginástica complicada, mas se surpreendeu. Ela o levou até a pia da clínica, segurou com as duas mãos e mostrou: "Apenas suba e desça na ponta dos pés. Assim, bem devagar, só isso." Seu Mário testou ali mesmo, com um certo receio. E ela explicou com a paciência de quem ensina com o coração: "Isso aqui ativa o músculo da panturrilha, aquele que bombeia o sangue das pernas de volta pro coração. E ainda fortalece seu equilíbrio." Ele achou bobo no começo, mas topou o desafio. 3 vezes por dia. Só 20 segundos. Pode ser segurando a pia da sua cozinha. Com música de fundo, se quiser.
O que parecia insignificante, aos poucos virou rotina. Pela manhã, antes do café. Depois do almoço, enquanto esperava o arroz terminar. E à noite, enquanto escutava os passarinhos lá fora. Em pouco tempo, percebeu que subia escadas com menos medo. E o melhor, começou a sentir uma firmeza nos tornozelos que há anos não sentia. A doutora Hikari explicou de forma simples: o corpo precisa de estímulos. Quando a gente para completamente, os músculos adormecem. Mas com estímulos pequenos e constantes, eles acordam. E quando o músculo acorda, a circulação melhora, a postura se ajusta, e até o humor muda. Ela comentou ainda que muitos estudos mostravam como movimentos leves, feitos com frequência, eram mais eficazes do que atividades pesadas feitas uma vez por semana. O segredo estava na repetição, não na força. E ali, seu Mário entendeu que não precisava se sentir fraco por não conseguir correr ou fazer academia. Bastava começar com o que dava, e manter. Alimentação funcional, chá natural, movimento suave e constância. Essa era a receita. E assim, entre um chá de manjericão e outro, ele foi recuperando não só as pernas, mas também a confiança de sair de casa sem medo. Passou a caminhar até a padaria, depois até a praça, e aos poucos, a bengala virou só lembrança. Em vez de se sentir limitado, passou a se sentir em transformação. Tudo por causa de uma rotina pequena, feita com carinho e paciência. A cada pequeno progresso, ele dizia para si mesmo: meu corpo tá vivo. E merece esse cuidado. Se essa mensagem tocou seu coração, comenta aí. Tô nessa jornada também. E tem algo ainda mais revelador nisso tudo. Aos poucos, o corpo de seu Mário foi acordando, mas a doutora Hikari sabia que só o movimento não bastava. Força se constrói de dentro para fora, ela dizia. E foi aí que veio o segundo passo da transformação, o café da manhã. Ele sempre começava o dia com pão branco, margarina e café preto. Era o hábito de uma vida inteira. Mas agora, com a orientação certa, ele começou a enxergar que, muitas vezes, a fraqueza muscular que tanto o incomodava também estava no que colocava no prato, ou no que deixava de colocar. A médica propôs uma troca simples e totalmente possível. Ao invés daquele pão sem valor nutritivo, um ovo cozido, uma colher de azeite extra virgem e um punhado de aveia com cúrcuma. Só isso? Ele perguntou. E ela explicou, com aquele jeito calmo e firme. O ovo é uma proteína completa, vai direto pro músculo. O azeite é gordura boa, alimenta suas células e reduz a inflamação. E a aveia com cúrcuma ajuda na digestão e é um presente para os seus ossos e articulações. No início, ele achou diferente. Mas, ao experimentar, percebeu que não era difícil. Tudo isso já estava ali, na casa dele, só que ele nunca tinha olhado com atenção. O ovo cozido podia ser feito na noite anterior. A aveia, ele misturava com banana madura. E a cúrcuma, bastava uma pitada. Em uma semana, ele já acordava com mais disposição. Disse que a perna, antes pesada logo ao sair da cama, parecia mais leve. O corpo inteiro respondia melhor. É como se a energia voltasse aos poucos, contou. Doutora Hikari explicou que era o corpo se desinflamando. Quando a gente come certo, o corpo agradece com vitalidade. E isso não tem idade. Muitos estudos simples mostram que, mesmo após os 60, 70 ou 80 anos, o corpo ainda tem capacidade de ganhar força, desde que receba o combustível certo. E o mais interessante, não precisa de remédio caro, nem dieta da moda. Precisa de comida de verdade, comida que cuida. Seu Mário começou a se orgulhar da nova rotina. Deixava os ingredientes separados na noite anterior, e até passou a ensinar a vizinha do lado. Era como se cada escolha no prato fosse um voto de confiança no próprio corpo. Não era uma dieta, era um cuidado. Um carinho com ele mesmo. A força voltava, e junto com ela, a vontade de viver. A bengala agora ficava esquecida no canto. E a sensação de dependência dava lugar a um novo sentimento: autonomia. Se essa parte da história tocou seu coração, comenta aqui embaixo. Agora entendi o que faltava. Mas isso é só o começo dessa mudança. E foi quando seu Mário já começava a sentir a força voltando devagar, que a doutora Hikari decidiu incluir mais um cuidado na sua rotina. Dessa vez, algo ainda mais simples: uma bebida natural, feita em casa,
sem custo alto e com efeitos que, segundo ela, surpreendiam até os colegas de profissão. Seu Mário, agora vamos ajudar o seu sangue a circular melhor e aliviar esse peso nas juntas. Vamos cuidar da parte que você não vê, mas sente todo dia. E foi assim que ela apresentou o chá que ele nunca imaginou tomar: manjericão com casca de limão. A receita parecia coisa de avó, e talvez fosse mesmo. Mas a explicação era clara. As folhas de manjericão têm propriedades naturais que ajudam a desinflamar os tecidos e melhoram a circulação. Já a casca de limão, rica em compostos aromáticos, ajuda a limpar os vasos, trazendo leveza às pernas e às articulações. A preparação era tão simples que seu Mário decorou na primeira vez. 1 litro de água, 10 folhas frescas de manjericão e a casca bem lavada de um limão. Era só ferver tudo por 5 minutos, desligar o fogo e deixar repousar mais um pouquinho com a tampa fechada. Depois, coava e guardava numa garrafa. Tomava morno pela manhã, em jejum, e o resto ia tomando ao longo do dia, gelado mesmo, como se fosse um refresco. Ele dizia que, além de ajudar no corpo, o aroma do chá dava paz, como se já começasse o dia com uma sensação de cuidado. Em menos de uma semana, o que ele mais sentiu foi a leveza. A dorzinha surda nos joelhos, que aparecia toda noite, foi diminuindo. A sensação de peso nas pernas deu espaço para passos mais firmes. E o mais impressionante, aquela vontade de ficar no sofá o dia todo, por medo de cansar, foi se dissolvendo. O corpo pedia movimento. É como se eu tivesse voltando pro eixo, contou em uma das consultas. Doutora. Icari ouviu com um sorriso e completou. É seu corpo reconhecendo que está sendo cuidado. Ela comentou que já tinha visto essa receita mudar a rotina de muitos pacientes. Não é milagre. É ciência da natureza, funcionando com constância. Quando combinamos movimento leve, alimentação de verdade e bebidas que limpam o corpo por dentro, algo poderoso acontece. E não precisa esperar meses. O corpo responde quando percebe que estamos do lado dele. Se isso fez sentido para você, comenta aí. Essa mensagem era para mim. E o que vem agora pode mexer ainda mais com você. Foi durante uma conversa tranquila, enquanto seu Mário terminava seu chá morno de manjericão com casca de limão, que a doutora Icari propôs mais um passo. E esse, literalmente. Ela o convidou a experimentar o que chamava de caminhada da firmeza. Não era uma caminhada comum, como as que a gente faz no bairro ou na praça. Era algo mais sutil, mais interno. Seu Mário, agora que seu corpo está se alimentando melhor, que o chá está ajudando na circulação, a gente vai trabalhar a confiança. Porque às vezes, quem está mais fraco não é o músculo, é o cérebro que parou de confiar na perna. Ele franziu a testa, curioso. Como assim, doutora? E ela explicou com a doçura de quem cuida com o coração. É que, depois de tanto tempo sentindo medo de cair, o nosso corpo cria um padrão. A gente anda encolhido, tenso, esperando a próxima fraqueza. E o cérebro guarda isso. Então agora, a gente vai reensinar ele a confiar. A proposta era simples e poderosa. Andar dentro de casa, com passos lentos, pés paralelos, por 10 minutos ao dia. Sem pressa, sem distrações. Só ele, o chão e a atenção em cada movimento. Durante a prática, ele deveria sentir o contato do pé com o chão, a força vindo da perna, e a segurança de estar no controle. Era como se cada passo dissesse: eu tô aqui, firme. A doutora Icari orientou que fosse feito sempre no mesmo horário, de preferência logo após o chá da manhã. Isso criaria uma rotina, e rotina é o que mais dá segurança para quem está se reconstruindo. E foi o que ele fez. No primeiro dia, estranhou. Achou lento demais, quase inútil. Mas ao final dos 10 minutos, notou algo diferente. Não era o corpo que estava mais forte, era a mente que estava mais calma. Com o passar dos dias, o impacto foi se tornando evidente. Ele começou a andar mais ereto, mais presente. O olhar, antes no chão, agora se voltava para frente. A sensação de desequilíbrio, que o acompanhava há anos, foi diminuindo. E não porque ganhou músculos como um atleta, mas porque, passo a passo, reaprendeu a confiar no próprio corpo. A doutora Icari explicou que isso tem base em muitos estudos. O corpo e a mente trabalham juntos. Quando você ensina ao cérebro que está seguro, ele responde ativando conexões que reforçam o equilíbrio,
a coordenação e a firmeza. E talvez o mais bonito tenha sido o que seu Mário disse depois da primeira semana. Doutora, eu não tô só andando melhor. Eu tô vivendo melhor. Por quê? No fim das contas, não é só sobre pernas fortes. É sobre se sentir capaz de ir e vir, de fazer escolhas, de estar no mundo com presença e coragem. Comenta aqui só pra eu saber que você tá comigo. Tô nessa jornada também. E tem algo ainda mais revelador nisso tudo. Mesmo com tantos avanços, havia algo que continuava atrapalhando o progresso do seu Mário. E ele mesmo não percebia. Era um costume antigo, daqueles que se instalam de mansinho e parecem inofensivos. No fim da tarde, depois do cochilo, ele sempre tomava um copo de refrigerante gelado e beliscava algum doce. Um biscoito recheado, um pedaço de bolo industrializado, ou até aquele doce de leite que ele escondia no fundo da geladeira. Para ele, era um momento de prazer. Algo pequeno, só para animar o resto do dia. Mas a doutora Icari, que já o observava com carinho e atenção, decidiu tocar no assunto com jeitinho. Seu Mário, posso te contar uma coisa que talvez você não saiba, disse com doçura. Esse docinho da tarde pode estar tirando sua força. Ele arregalou os olhos. Mas doutora, um refrigerantezinho só não faz mal, faz? Ela explicou com paciência que o excesso de açúcar no corpo, mesmo vindo de pequenas quantidades diárias, fermenta lá dentro. Essa fermentação cria um processo inflamatório silencioso, que atrapalha o funcionamento dos músculos, enfraquece as articulações e ainda dificulta a absorção dos nutrientes bons que ele vinha consumindo com tanto cuidado. Era como plantar sementes num solo que ainda está encharcado de veneno, nada floresce direito. E, de forma bem acessível, ela mostrou que o corpo não se trata só com remédio ou com chá. Ele também precisa ser protegido dos sabotadores disfarçados. A substituição foi mais fácil do que parecia. A doutora Icari propôs uma troca prática e até gostosa: banana amassada com uma pitada de canela. A banana, segundo ela, é rica em minerais como potássio e magnésio, que ajudam os músculos a se recuperarem, evitam cãibras e ainda fornecem energia de forma leve e natural. A canela, além de dar sabor, tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a combater esse processo silencioso que tanto atrapalha os idosos. Ele fez cara de dúvida no começo, mas experimentou. E para sua surpresa, achou delicioso. Parece sobremesa, disse. E passou a esperar o fim da tarde com alegria, já com o pratinho de banana preparado na mesinha ao lado da cadeira. Pouco tempo depois, começou a notar que o inchaço nos tornozelos diminuiu. A sensação de peso no fim do dia estava indo embora. E o mais importante, a força que ele ganhava pela manhã, agora se mantinha até a noite. Ele percebeu que aquele docinho que parecia tão inocente era, na verdade, o que atrasava todo o processo. E ao trocar, sem sofrimento, por algo funcional, abriu um novo caminho para o corpo florescer. Agora sim, tudo tá fazendo mais sentido, disse com um sorriso. Se isso também fez sentido para você, escreve aí. Agora entendi o que faltava. Mas isso é só o começo dessa mudança. 4 semanas haviam passado desde que seu Mário começara sua nova rotina. O chá, o café da manhã reforçado, os passos conscientes pela casa, a banana com canela no fim da tarde. Tudo parecia pequeno quando olhado de fora. Mas por dentro, um verdadeiro renascimento estava em curso. E foi numa manhã comum, dessas em que o sol entra tímido pela fresta da cortina, que algo extraordinário aconteceu. Ele acordou como sempre. Espreguiçou os braços, sentou na beira da cama e, naturalmente, se levantou. Os pés tocaram o chão com firmeza. O corpo respondeu com leveza. E ele simplesmente caminhou até a cozinha. Sem a bengala. Foi só quando abriu a geladeira para pegar a garrafa de chá que percebeu o que tinha feito. Ficou parado por um instante, em silêncio. Sentiu um calor subir no peito, como se o coração tivesse sussurrado. Você conseguiu. Ele virou lentamente. Olhou para o corredor e viu lá no canto a bengala encostada, imóvel, esquecida. Aquilo, que por tanto tempo fora sua segurança, agora parecia distante. Nessa hora, Dona Lourdes, sua esposa, entrou na cozinha e parou. Os olhos dela se arregalaram e se encheram de água. Você veio sozinho? Ela perguntou com a voz embargada. Ele apenas sorriu. Um sorriso tímido, mas carregado de algo muito maior do que palavras.
coragem, superação e orgulho. Ela se aproximou devagar, como quem tem medo de acordar um sonho, e o abraçou com força. Eu sabia que você ia conseguir, murmurou baixinho. E ele, com a voz firme, respondeu. Eu só precisava acreditar de novo. Aquele momento, simples para quem vê de fora, foi um marco para os dois. Não era sobre deixar a bengala. Era sobre recuperar a autonomia, a dignidade, o sentir-se inteiro outra vez. Era o reflexo de escolhas pequenas feitas todos os dias, com paciência, carinho e persistência. Seu Mário sabia que ainda havia caminho pela frente, que o cuidado continuava. Mas agora ele sabia, mais do que nunca, que o corpo responde quando é tratado com amor. E que mesmo depois dos 70, ainda é possível recomeçar. Se essa parte da história te emocionou de alguma forma, comenta aqui. Meu corpo merece esse cuidado. E o que vem agora, pode mexer ainda mais com você. Na última consulta do mês, seu Mário entrou na sala da doutora. E Cari sem pressa, mas também sem bengala. Sentou-se com um ar sereno, daqueles que só quem viveu muita coisa consegue carregar. Ela sorriu ao vê-lo tão diferente de quando chegaram pela primeira vez, não só mais firme, mas mais vivo. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele puxou conversa, como quem precisa compartilhar algo que guardou no coração por tempo demais. Doutora, eu andei pensando, tem muita gente lá fora que tá do jeito que eu tava. Gente que acorda todo dia achando que não tem mais solução, que é só ladeira abaixo. Mas não é bem assim, né? A senhora me provou isso. Ele respirou fundo e continuou. Agora como se estivesse falando diretamente com alguém especial. Alguém como você, que está assistindo do outro lado da tela. Se você tá aí, assistindo isso e achando que não dá mais tempo, escuta de um velho teimoso. Seu corpo ainda pode mais. Só precisa do estímulo certo. Eu achava que era fraqueza da idade, mas era só o corpo pedindo socorro. E quando a gente escuta esse pedido, e começa a cuidar com o que come, com o que pensa, com o que movimenta, tudo muda. Não de uma vez, mas muda. Ele falou com simplicidade, sem pressa, como quem vive o que diz. Disse que não foi mágica, nem milagre. Foi decisão. Pequena, diária. Um chá aqui, um passo mais consciente ali, um café da manhã de verdade, uma troca no fim da tarde. Disse que a parte mais difícil não foi começar, mas acreditar. Porque quando a gente chega a uma certa idade, o mundo insiste em repetir que é normal perder força, parar de andar, aceitar dor como se fosse parte do pacote. Mas ele aprendeu, na prática, que o corpo é como uma terra fértil. Se você semear com carinho e regar com constância, ele floresce de novo. E antes de se despedir, ele disse algo que ficou ecoando na sala, e que agora quero compartilhar contigo. Não espera cair para levantar. Começa devagar, mas começa. Seu corpo sente quando você volta a cuidar dele. E quando sente, ele agradece. Se essa fala tocou seu coração, comenta aqui embaixo. Essa mensagem era para mim. Mas isso é só o começo dessa mudança. O que vem agora pode mexer ainda mais com você. Se esse tipo de cuidado faz sentido para você, se você acredita, assim como o seu Mário, que nunca é tarde para voltar a confiar no próprio corpo, então se inscreve aqui no canal Segredos de uma Sábia. Aqui a gente fala com o coração, mas também com ciência e simplicidade, sempre pensando no que realmente importa para sua saúde, sua força e sua autonomia. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo. Pode ser um bem simples, como: tô nessa com o seu Mário. Meu corpo merece esse cuidado, ou até essa mensagem foi para mim. Isso me ajuda a entender que esse conteúdo chegou onde precisava. E se ele trouxe conforto, clareza ou motivação, deixa seu like também. É só um clique, mas faz toda a diferença para manter essa corrente de cuidado e transformação ativa aqui no canal. Tem um vídeo aqui do lado que continua essa conversa, sobre outro segredo simples, natural e poderoso para fortalecer suas pernas e sua confiança. Clica e vem comigo.